Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu espero que vocês estejam bem. Tava aqui gravando vídeos do mundo cabelístico pra vocês, rotina capilar, finalização. E aí tô esperando o meu cabelo secar pra continuar. Aproveitei pra vir aqui bater esse papo com vocês, um assunto que eu já tava querendo conversar, né? E trazer algumas reflexões, até mesmo por algo que eu vivi também muito parecido. Recentemente a Ana Lídia fez um vídeo contando sobre o recente corte dela, né? Ela já usava o cabelo curtinho há um certo tempo e há algumas semanas apareceu com o cabelo mais curto ainda. A Ana, ela trouxe uma reflexão sobre o porquê deste corte, né? E pra quem não assistiu, resumindo rapidamente, a Ana tem ansiedade, faz tratamento e ali diante de uma crise de ansiedade por uma situação que ela tem medo, né? Viajar de avião. Isso desencadeou uma crise nela, que fez com que naquele momento, de maneira impossível, ela acabasse cortando o cabelo, buscando através daquela mudança uma maneira de não enfrentar essa situação, né? Como se fosse realmente uma forma de escapar daquilo que ela não queria, né, vivenciar. É muito interessante refletir sobre isso e principalmente para quem também tem ansiedade e que já viveu alguma situação parecida. Até mesmo pensar que como influenciadora e tendo tantos seguidores assim, e por ser uma situação tão pessoal e até mesmo delicada, ela poderia simplesmente, né, falar que quis mudar mais uma vez, que quis fazer um corte mais ousado. Mas ainda assim a Ana trouxe essa reflexão, né, que muitas vezes nós queremos fugir dos nossos problemas e tentamos ali buscar uma forma de escape. No caso dela foi cortando o cabelo e isso me encorajou, né, a contar pra vocês uma situação que eu vivi no ano passado. Eu também tenho ansiedade, já comentei com vocês várias vezes, né, faço também tratamento e em alguns vídeos por alto assim eu já comentei de algumas situações que eu tenho vivido junto com a minha família desde o ano passado, que me desencadeou muitas crises de ansiedade. Além da ansiedade, eu lido com os sintomas da síndrome do ovário policístico, que se vocês bem sabem, mexe muito, né, com essa questão da saúde mental. As mulheres que têm SOP têm uma tendência maior a desenvolverem uma depressão. Aí, já tendo o diagnóstico de TAG, tudo isso se intensificava de uma maneira absurda. Por conta desses sintomas, eu comecei a ter muita queda capilar. Uma queda muito severa, e isso mexeu muito com a minha autoestima, principalmente levando em consideração que o meu trabalho, né, a princípio, eu comecei o canal por conta do meu cabelo e por gostar tanto, né, de compartilhar essas dicas, eu comecei a ficar muito nervosa, pensando no quanto que o meu cabelo não era mais inspirador, porque cada vez mais estavam aparecendo falhas, né, no meu couro cabeludo e isso estava me deixando muito insegura. Então eu tentava de várias maneiras ir contornando essas falhas para que não ficasse tão claro pra vocês. Muitas seguidoras me pediam: Érica, faz mais vídeos de penteado, estou sentindo falta dos vídeos de penteado, tô sentindo falta, né, dos vídeos de finalização, porque quanto mais eu aparecia com o meu cabelo molhado, destacava muito, né, as divisões, mais apareciam essas falhas, e isso me deixava muito insegura. Então, quanto mais eu me estressava e ficava ansiosa com essa situação, mais o meu cabelo caía e eu não conseguia ter um resultado, né, realmente satisfatório no meu tratamento. E aí, juntando isso, vieram essas situações pessoais. Eu também tinha acabado de casar, de mudar para outra cidade, então tudo estava sendo novo para mim e era um mix de sensações. A ansiedade me deixava cada vez mais agoniada, sabe? Eu sentia que eu precisava mudar de algum jeito, que eu precisava fazer alguma coisa. E adivinha? Em uma dessas crises, eu fiz aquela franja, que eu acredito que quem tá aqui há muito tempo deve lembrar. Eu fui pro banheiro, fiquei um tempão lá trancada. Eu lembro do meu esposo perguntar: tá aprontando? O que é que tá fazendo? E, tipo assim, eu rindo de nervoso, né? Porque eu simplesmente peguei uma mecha e cortei. Eu fiquei apavorada com isso, porque eu ficava me perguntando: caramba, agora eu realmente cortei, e o que é que eu vou fazer? Porque além de cortar de maneira impensada, eu fiz de uma maneira totalmente errada, né? O que já tava ruim acabou ficando pior. Só que diferente da Ana, eu não tive
impulso de trazer isso como uma reflexão para vir conversar com vocês, porque foi algo que me deixou pior do que o que eu estava. Eu sabia que a partir do momento que eu fosse expor isso aqui, iriam ter várias opiniões diferentes, né, e pessoas para falarem de algo que realmente não tinha ficado bom. Então, eu até conversando com uma amiga influenciadora, que eu considero uma bênção também na minha vida, eu lembro dela me aconselhar bastante: Érica, não expõe quando você tá ansiosa, não expõe quando você não tá conseguindo lidar com certas situações, porque da mesma maneira que há pessoas no seu canal que gostam de você, que querem ver você bem, também há muitas pessoas que comentam e meio que colocam palavras ali que vão deixar sua situação ainda pior. Aí eu sustentei essa situação como realmente, foi algo que eu quis, eu queria, né, realmente mudar, fazer alguma coisa no meu cabelo, porque a princípio era essa a ideia que passava na minha cabeça: eu preciso mudar, porque eu estava tentando fugir das situações que estavam ali explodindo, né, azucrinando a minha cabeça o tempo inteiro. Todas as emoções que envolveram essas situações me fizeram chegar até esse ponto de cortar o meu cabelo de forma impensada. Eu acho que eu devo ter ficado cerca aí de um mês usando e tentando, na verdade, usar essa franja e de me manter firme aqui aparecendo pra vocês, mesmo recebendo comentários negativos e me sentindo afetada por esses comentários. Foi quando eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa que me ajudasse a lidar com essas mudanças do meu cabelo. E aí eu fiz um corte, eu acho que foi um dos menores cabelos que eu já tive, porque foi justamente quando eu voltei com todo o tratamento, não só da suplementação para a questão da SOP, mas também produtos que fortalecessem, né, o couro cabeludo. Passei a fazer tratamentos para queda mesmo, usei vários produtos incríveis, decidi cortar o meu cabelo bem curtinho para que esse crescimento viesse ser uniforme. A princípio também não saiu da maneira que eu esperava, não sei se porque a inspiração que eu entreguei era de uma curvatura diferente da minha, e claro, não estou culpando de forma alguma a profissional, até porque eu gosto muito do trabalho dela. Ela fez o meu cabelo novamente, já cortou outras vezes, já iluminou meu cabelo. De fato, ela tem um trabalho muito bom. Mas naquele momento, né, da maneira que eu estava abalada, eu não conseguia me identificar e gostar. Mas ainda assim, eu tentava ter jogo de cintura para me manter firme e lidar com as opiniões, né, controversas, tantos comentários negativos que apareceram nessa época. Confesso para vocês que foi uma fase que eu até imaginava não continuar com o canal. Para vocês terem uma noção, né, que é a reflexão que eu quero trazer no final das contas, relatando isso para vocês, do quanto que o nosso cabelo tem impacto nessa questão da nossa imagem, da maneira como a gente se sente bonita, né, em relação à autoestima mesmo, falando dessa parte física, de como a gente se vê. E o mais interessante de tudo isso, que várias vezes apareciam comentários assim: nossa, eu não acredito porque você fez isso com um cabelo tão lindo, um cabelo que estava enorme, agora o corte tá muito ruim, não ficou legal. E aí eu pensava, caramba, é engraçado como as pessoas, elas não sabem um terço do que acontece, né? Isso aqui é realmente uma amostra, apenas uma amostra do que acontece nas nossas vidas, não é nem 1% do que no dia a dia vai acontecendo, das situações que você precisa lidar. Que nem sempre a gente tem essa coragem e transforma algo que foi um problema em uma situação que pode trazer, né, reflexão para outras pessoas, assim como a Ana fez. Então eu achei incrível o relato dela, porque me deu esse encorajamento de compartilhar algo com vocês que hoje já não tem impacto como teve naquela época, até porque o meu cabelo cresceu, o meu cabelo encheu também, agora ele tá molhado, né, mas nos vídeos anteriores vocês têm comentado sobre isso, né, Érica? Como que o seu cabelo encheu, era algo que você tanto queria, que bom, né? Vocês comentam, eu tô feliz por você. E finalmente consegui me enxergar de novo, né, de me sentir feliz com a minha criação de conteúdo, pelo que eu tenho feito, né, pelo que eu tenho trazido aqui no canal. Relatos assim nos fazem pensar, nos fazem querer também melhorar, amadurecer, ver as coisas de outra maneira, né, por outra perspectiva, e isso é muito bom. E pra ser bem sincera, isso é mais comum do que o que a gente pensa. Muitas vezes nós queremos fugir dos nossos problemas mudando algo, e o cabelo realmente é uma das maiores vítimas, seja em cor, seja em corte. Mais uma coisa eu digo pra vocês, né? Quando isso vem acontecer, também é um sinal pra gente dar mais atenção às coisas que acontecem aqui e ter mais cuidado em como que a gente vai lidar. Não é à toa que na época, depois dessa situação, eu realmente olhei pra mim com outros olhos e percebi que eu precisava de ajuda, que eu precisava realmente parar
de fugir dos meus problemas, das situações ao meu redor, de saber separar ali o que é que estava acontecendo, o que era meu, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer e não absorver tudo como uma esponja. E compreender também que mudar o meu cabelo de forma impensada não era a solução. Muito pelo contrário, eu tinha que ter acolhimento pelas situações, de saber que as coisas não permanecem da mesma forma. Imagine só, né? Eu ficava em todo momento em crise, poxa, mas meu cabelo era tão lindo, mas em 2015, 2016, eu tinha um cabelo perfeito e eu podia se inspirar muitas mulheres, mas agora o meu cabelo tá ralo, eu tô envelhecendo e eu vou ficar calva. Gente, de fato eu fiquei um pouquinho calva, mas não era motivo pra tanto, né? Mas esses gatilhos são um sinal pra gente se acolher mais, né? Olhar pra si, para as situações que acontecem com mais cuidado, para ter também cautela. Eu sei que em momentos de crise nem sempre a gente consegue lidar bem com as coisas que acontecem. E por isso que é tão bom a gente ter pessoas ao nosso redor que podem nos trazer de volta para si. A Ana fala do suporte, né, que o Gabriel, o esposo dela, deu para ela. E nessa situação, essa minha amiga veio e me acolheu e me falou que seria melhor para mim naquela hora, né? Não expor as minhas emoções, porque realmente, se eu tivesse falado, se eu tivesse, sabe, vindo aqui contar um monte de coisa para vocês, coisas que não tinha necessidade de falar, e do quanto que eu estava frágil naquele momento, talvez eu fosse ficar ainda pior. Mas que bom que depois, quando a tempestade passa, a gente consegue olhar tudo com mais clareza e tirar aprendizados dessas situações. Isso é o mais importante. Agora me conta, gente, aí nos comentários, vocês já passaram por algum momento, assim, alguma situação de crise de ansiedade ou qualquer outro problema que vocês estavam passando e acabaram descontando no cabelo, seja mudando a cor, seja cortando? Comenta aí embaixo que é pra gente trocar figurinhas. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje e eu espero vocês neste mesmo horário no nosso próximo vídeo. Um super beijo, fiquem com Deus, tchau!